teste, tá? Para ver se fica melhor a captação. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, Salmo de Asaf, capítulo de número 77. Livro de Salmos, capítulo de número 77, Salmo de Asaf. É um salmo em um tempo de angústia que ele estava passando. Marca na sua Bíblia, por gentileza, que nós vamos ler sentados, que é um texto um pouco longo, o livro de Salmos, capítulo de número 77. Todos acharam? Glória a Deus. Cubra sua cabeça comigo e feche seus olhos. Pai de amor e bondade, nós sabemos que dias de angústia, dias de aflição, dias de medo às vezes atormentam o nosso coração, Pai. E precisamos crer na grandeza, nos grandes feitos, nas proezas, no poder do nosso Deus, ó Pai. Fala aos nossos corações essa noite, possamos encontrar conforto na Tua Palavra. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso, temos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Eu vou ler os versículos ímpares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Recordarei dos feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas juntos. O teu povo tu o conduziste, como um rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez entregamos a Ti a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Na última semana, nós estudamos sobre o Salmo de número 81. Nós falamos sobre a importância do louvor, da celebração do nosso Deus, de valorizarmos seus grandes feitos, a sua glória, as suas virtudes, quem é o nosso Deus. Falamos sobre a importância que o louvor tem. Eu bati bastante na tecla que eu sou totalmente contra o louvor sofrência, não gosto disso, porque Deus tem que ser motivo de alegria em nossos corações. Mas nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades, nós passamos por angústias e em meio à agitação deste mundo, talvez você não perceba, mas no Rio de Janeiro, onde nós moramos especificamente, podemos dizer assim, existem outros estados também onde é um pouco caótico a questão da segurança pública, mas nós passamos a nos acostumar com o anormal. Nós andamos na rua já, isso se você é uma pessoa atenta e não quer ter seu celular roubado. Nós já andamos com o nosso celular escondido no corpo, nós costumamos não atender celular na rua, nós seguramos a nossa bolsa na frente do corpo, de preferência, atravessado entre nós. Nós temos preocupações, aborrecimentos, distratos, quando dependemos de serviços públicos,
seja Detran, seja quando você vai ao hospital, a uma UPA, ao poupa-tempo, que muitas das vezes não poupa tanto o seu tempo como poupava no começo. Hoje o poupa-tempo já é um pouco mais caótico, não é toda aquela prestatividade como ele foi no começo, que foi implementado lá no shopping de Bangu. Então nós começamos a observar que todo esse caos, o distrato, você vai numa loja, você dá bom dia para uma pessoa, a pessoa olha para você de cara feia, a pessoa distrata você, você é gentil, você é educado, você é honesto com uma pessoa. A irmã Elvira compartilhou comigo, ela conseguiu um emprego para uma pessoa, né? E a pessoa foi lá e roubou a empresa onde ela trabalhava. E quem teve que pagar o prejuízo foi? Mas Deus foi tão poderoso que enviou recurso para que a irmã Elvira pudesse cobrar todo o valor que aquela pessoa roubou. Veja como Deus é bom com o seu servo. Mas tudo isso, mais o estresse do nosso dia a dia, seu marido te aborrece, amém? E, ó, ele está aqui não, né? Ah, por isso que a minha foi forte, tá certo. A sua esposa te aborrece? Amém? Ih, ninguém falou amém não? Ih, rapaz, só eu falei, né? Seus filhos, seus vizinhos, seus parentes, e às vezes a nossa mente entra em colapso. E para somar com toda essa festividade dentro da nossa mente, também tem você, você que está aí também, que vai ser também um causador de muitos colapsos. A nossa mente, o nosso coração enganoso, Deus já, por isso que eu costumo dizer para você, a palavra de Deus ela fala muito sobre o caráter humano. Deus sempre discerniu a importância de lançarmos a nossa vida aos pés do Senhor para que Ele pudesse lançar luz sobre as nossas trevas e tivéssemos discernimento sobre as coisas do nosso coração, porque nós somos pessoas confusas. Somos esforçados, somos disciplinados, mas só eu e você, no nosso íntimo, sabemos a guerra que passa aqui dentro. Ansiedade, preocupação, aborrecimento, tristeza, angústia. Tem muita coisa aqui, falta de esperança às vezes no nosso coração. E não é vergonha sentir isso. Asaf estava se sentindo assim, líder do louvor, né? Líder dos levitas, ele era responsável pelos cânticos. E eu creio que é um momento onde Deus deveria estar, talvez, com a mão um pouco mais pesada sobre o seu povo, pois Deus emite juízo. Quantas e quantas vezes já nós estudamos sobre essa montanha russa de altos e baixos do povo de Deus, que quando estavam debaixo da vontade de Deus, tudo lhes ia bem, mas se teimavam em querer fazer as coisas da sua própria maneira e sofriam por causa disso. Então, quando ele chega no versículo 1 e 2, ele fala o seguinte, volte ao texto base para fazermos a exposição. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou ser bem enfático. As angústias nos levam à oração. As suas angústias devem te levar à oração. Porque o grande problema na hora da adversidade, as pessoas pensam, vou procurar um psicólogo, preciso de um ansiolítico, preciso de um medicamento. Deixa eu falar uma coisa para você, a primeira coisa que tem que estar na sua mente, não estou desqualificando o apoio médico, porque a nossa mente adoece, assim como o nosso corpo. Mas a primeira coisa que tem que estar na sua mente é, o meu Deus pode me ajudar nesse momento. Parece algo simples, mas nós pela questão dessa relação entre nós e nosso Deus ser uma coisa sobrenatural e nós sermos pessoas naturais, limitadas, muitas das vezes duvidarmos, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a desesperança com que o mundo coloca no nosso coração, nós deixamos a oração muitas vezes como segundo plano, como plano B, como plano reserva. Não, a oração é o plano top na sua vida, é a primeira coisa. Eu vou orar para que Deus tire esse sentimento do meu coração, ou seja, e muitas das vezes uma aflição, uma angústia, um motivo de um fato, concreto, algo acontecendo. Então eu preciso entender, a angústia precisa me levar até o Senhor. A angústia não pode me levar a pessoas, a angústia não pode me levar à internet, porque às vezes nós achamos que, vou passar o tempo para esquecer. Aí quando você desliga a tela do seu celular, o seu problema está lá, te esperando. Então eu creio que Deus pode tratar e até mesmo nos trazer encorajamento, porque às vezes o problema está ali. E aí? O que nós vamos fazer? A doença está ali, a enfermidade, a preocupação, a dificuldade financeira está ali. Mas o que eu preciso é
colocar minha vida aos pés do Senhor e crer: Senhor, toda essa situação está em tuas mãos. E passar por angústia não é vergonha. Você não é menos crente por ter dificuldades ou problemas. Porque às vezes a gente acha: minha fé, eu falo isso muitas vezes, sou um cristão de menor qualidade, estou em pecado. Não, meu amado, não quer dizer isso. O Salomão sempre nos ensinou: o mal vem sobre, o mundo é mau. Então constantemente o mal do mundo vai nos agredir. Não existe coisas boas nesse mundo, não existem. Nas mãos do inimigo não tem nada de bom para vir para nossas vidas. Então muitas das vezes ao longo da nossa vida nós vamos tropeçar com situações difíceis, mas louvado seja Deus que Ele nos livra de todas elas, por mais difíceis que elas sejam. Então no versículo 13 ele fala: lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Quantas vezes a gente chora diante da presença do Senhor e nos falta fôlego? Quem nunca? Você chorou diante do Senhor, chegou a um certo ponto que as palavras nem saíam mais da sua boca. Tamanha angústia, fraqueza, sua perna esmorecia, você ficava bambo, você não conseguia orar a Deus. Aí ele fala: não me deixe pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Às vezes nos faltam força. E é interessante, Spurgeon, um antigo pregador batista inglês, ele era chamado de o príncipe dos pregadores, um dos últimos dos puritanos. Ele dizia uma coisa que é muito interessante, quando eu anotei aqui. Ele dizia que quando estamos angustiados, o silêncio da noite não nos oferece repouso e a cama nos serve de tortura. Muitas vezes na angústia a sua cama, ela é uma tortura. As horas passam, a sua ansiedade, você quer o sono para poder esquecer por um momento, porque às vezes o sono é uma anestesia, para aquela dor, para aquele luto, você consegue se apagar um pouco, sumir da realidade. É aí nessa hora que infelizmente o mundo procura recursos como drogas, álcool. Mas eu creio que nesses momentos são momentos de quebrantamento aos pés do Senhor, para lembrar a grandeza dele e quão limitado nós somos. Porque a nossa mente, muitas das vezes, o que ela faz? Ela vai trazer à memória coisas boas e ruins. Coisas ruins que às vezes nos afundam e coisas boas que nos fazem achar que o presente é insuportável. A nossa mente, ela olha para o passado e ela faz uma coisa muito ruim. Como era bom quando as coisas eram assim. Porque a vida no passado era mais simples. A vida no passado era mais fácil. Então isso vai criando colapso, vai criando uma confusão, coisas ruins vêm à memória, coisas boas que lembram que no passado as coisas eram melhores e aquilo vai criando uma confusão na sua mente e Deus está olhando para você. Fala para o seu irmão: Deus está olhando para você. Ele vai ter solução. Fica tranquilo, ele vai ter solução. E no versículo 5 ele fala: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos tempos passados. Com certeza ele está se lembrando dos tempos de glória do povo de Deus. Do tempo que o povo de Deus fazia tudo certinho e que Deus os abençoava, Deus os protegia. De noite indago o meu íntimo. Fala para o seu irmão: se critique. Fala para ele: se critique. Você examine-se o homem. Nós temos que aprender a nos examinar, mesmo que eu não goste de ver as coisas que eu estou vendo, porque às vezes a gente finge que não existem certas coisas do nosso íntimo, mas você precisa examinar o íntimo do coração e até pedir: Senhor, lança a luz, para que Ele possa te revelar. Às vezes é algo muito interessante. Nós não pecamos apenas quando nós fazemos alguma coisa. Nós pecamos também quando nós abrimos mão de fazer coisas. Então, às vezes, no íntimo, Deus vai chegar para você e falar: olha, Deus vai te trazer lembrança, um perdão que não foi liberado, um ato de amor que não foi feito. Por isso a importância, sempre estamos em intimidade com Deus. Versículo 7. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou, quer dizer, acabou, expirou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias e sua ira? Sabe qual é o maior erro no nosso dia da angústia? Ficar olhando aqui para dentro. Ficar olhando para você. Deixa eu falar uma coisa para você. De nós não existe nada de bom. Então, na hora da angústia, dentro de nós só existem medos, dúvidas e fraquezas. E é por isso que nem eu nem você podemos ficar olhando para dentro de nós. Nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Fala para o seu irmão: Cristo. Só Ele. Lembrar daquilo que Ele fez por cada um de nós. Porque eu creio que ao longo da sua vida, Deus fez coisas boas por você. Quero trazer à memória o que me dá
Então, pois às vezes, agora vamos olhar as boas lembranças, que eu creio que era o que estava no coração de Asaf, e a gente vai ver isso ao desenvolver do texto. Haviam coisas boas no coração de Asaf, a respeito das grandezas de Deus, da bondade de Deus, da graça e misericórdia de Deus. Então, lembra sempre, quando você estiver passando por uma adversidade, lembra que Deus nunca falhou e não falhará. Lembra isso, memória? E aí isso começa a nos tirar do tremendal de lama. Porque quando está na angústia, e a sua mente e as pessoas, infelizmente existem pessoas só jogando lenha no meio do caos do que você está enfrentando. Então às vezes a gente se sente igual na areia movediça, afundando, afundando, afundando. Mas quando eu começo a lembrar a grandeza do meu Deus, eu consigo botar minha mão para fora e começo a sinalizar ali: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu sei que Tu és grande, Tu és poderoso. Eu sei que Tu pode me tirar desse tremendal de lama, Tu pode me salvar. Tu pode ser comigo, Tu pode ser com a minha família, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. E esse futuro que eu estou vendo sem esperança, contigo eu creio que eu terei esperança. Eu escuto o amém de vocês, querido? Glória a Deus. E no verso 10 ele é até meio atrevido. Então eu disse: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo já não é mais o mesmo. Ele não está duvidando do poder de Deus, não. Eu creio que ele não estaria cometendo essa heresia. Mas ele sabe que existe um peso sobre o povo de Deus por causa do comportamento deles, por causa daquilo que tinham feito, a idolatria, né, as heresias, adorando outros deuses. Ele sabe. E ele é igual se fosse o pastor que está ali, né? Asaf, vendo o povo tropeçar, ele: poxa, a gente vai ser abençoado, vamos lá, fica esperto. Ele está ali sofrendo, vendo o resultado das escolhas erradas do povo de Deus, idolatria, dentre muitas outras coisas. Mas agora é um momento de uma virada sobrenatural nesse cântico, no coração de Asaf, que ele vai lembrar tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Ele fala no versículo 11: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Quem aqui tem algo bom que lembra que Deus fez por você? Levanta a mão aí. Olha aí, né? Quem não levantou deve estar com vergonha de levantar a mão, tudo bem. Mas todos nós temos. E glória a Deus que na antiguidade, porque você é uma pessoa jovem, né? Fala para o seu irmão, você é uma pessoa jovem, né? Não é nada muito antigo, não está muito para trás, né? As coisas boas que Deus fez por você. Foi logo ali, ano passado, teve uma coisa boa que Deus fez. Então, meditarei nas tuas obras. Olha aqui, um dos maiores, né, ansiolíticos que existem, antidepressivo, analgésico, antitérmico. Isso aqui é tudo de bom, tá? Então, ele fala: meditarei nas todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Aí é que eu falo, na nossa oração, sempre coloque Deus no seu lugar de honra, que Ele é devido. O Pai Nosso nos ensina: Pai Nosso que estás, santificado seja. Então, sempre coloque, não comece a oração assim: ah, Deus, estou perdido, está tudo acabado. A sua palavra tem poder. Não comece uma oração dizendo que tudo está perdido. Não me faça isso. Comece a oração: Senhor, Tu és grande e poderoso, Deus que opera maravilhas, desde a antiguidade, nunca se viu um Deus como Tu, ó Pai, príncipe da paz, soberano Deus. Eu estou com um problema e eu sei que o Senhor é a solução do meu problema, em o nome. Aí se abre o seu coração. Mas sem palavras de desespero, não entregue-se. Creia que Deus é a sua fortaleza, a sua rocha, né? Ele que te guarda e te livra. Então, é isso. Coloca Deus no lugar de honra que a Ele é devido. Aí ele fala no versículo 14: Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o Teu poder. Muitas das vezes as pessoas veem o poder de Deus na nossa vida, veem a glória, os milagres que Ele faz na nossa vida, e com o seu braço forte remiste o Teu povo, os filhos de Jacó e de José. O encorajamento que encontramos em Deus na sua palavra é o que nos faz vencer o dia da adversidade. É o que faz vencermos o dia da angústia. Mas peça para Deus discernimento, porque às vezes a sua luta foi uma falta de sabedoria sua, foi uma palavra que você lançou, foi um mal que alguém conspirou, uma seta maligna. O diabo não pode tocar você, mas ele pode usar a pessoa no mundo para roubar a sua paz. Nós temos que aprender a sermos inteligentes contra o mal do inimigo. Não é ser inteligente, não é para a gente também, eu não quero mais contato com ninguém. Não, nós vamos amar,
nós vamos cuidar de pessoas, vamos lidar com pessoas, mas pedir que Deus nos dê discernimento de espírito. Você quer pedir um dom para Deus? Pede a Deus discernimento, para que nós possamos evitar que pessoas destruam a nossa vida, roubem a nossa paz. Às vezes alguém já conseguiu observar uma pessoa com espírito de perturbação? Você vê que nos olhos dela tem alguma coisa que não é ela que está ali. E eu agradeço a Deus por esse dom de discernimento que Ele me dá, que às vezes eu consigo ver o mal antes que aconteça, para me prevenir, para evitar, para me reservar, para que o mal não chegue até mim. Então peça de Deus sabedoria, peça, Senhor, me dá discernimento, porque muitas vezes a nossa angústia, tristeza, desilusões vão ser às vezes uma brecha que nós demos, vai ser uma falta de cuidado que nós demos. E agora, versículo 16 ao 20, chegando na reta final, as águas te viram, ó Deus. Ele está falando das grandezas, quando o mar se abriu, o povo passou, passou com o pé enxuto, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra, o estrondo do seu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. E agora, ele passa a valorizar as proezas que Deus havia feito pelo seu povo e como Deus conduziu o seu povo com mão forte por intermédio de Moisés e Arão. Há um tempo atrás, vamos partir para as aplicações, mas eu quero dar um exemplo de uma coisa antes. Há um tempo atrás foi revelado um teste estatístico, onde eles observaram regiões do país, onde uma certa emissora muito, muito boa, que detesta a igreja, luta contra a igreja, debocha contra a igreja e destrói os valores da família, eles observaram uma mudança de comportamento em regiões do Brasil onde o sinal daquela emissora não chegava, nem a internet chegava naqueles lugares. Eles observavam que as pessoas eram felizes e valorizavam o seu casamento. Em contrapartida, nos locais com mais informação, nos centros urbanos, eles observavam que a insatisfação das pessoas com seu cônjuge era maior. A vontade de desfazer da família, a forma de olhar para a família como um fardo era maior. E foi interessante, depois eu vi um pastor presbiteriano falando a mesma coisa, só que agora focando com a internet. A internet está fazendo as pessoas deixarem de gostar de pessoas. O celular, a televisão, estão fazendo as pessoas verem que lidar com outras pessoas é um fardo tão grande que não vale a pena se relacionar com outras pessoas. Mas por que então, quando foram para áreas isoladas, mais humildes do nosso país, pessoas nem com muitos recursos, eram famílias grandes e pessoas felizes, mesmo tendo uma vida simples? É porque ninguém convenceu elas da insatisfação. Elas eram felizes porque ninguém nunca disse para elas que elas tinham que ter outras coisas para serem felizes. E muito da angústia que está entrando no coração das pessoas, o medo e as tristezas, estão vindo dessas telas, desses dispositivos. Não estou dizendo que você tem que jogar seu celular fora, nem desligar a sua televisão. Só que o algoritmo dessas plataformas, na sua maioria das vezes, se você está focado em violência, cansaço, dúvida, preocupações, vai ser isso constantemente bombardeando no seu coração. E chega um certo ponto que você perde a esperança, porque o seu coração vai estar cheio de tanta notícia ruim que você não vai saber mais, você não vai ter palavra de esperança na sua mente, o seu coração vai pensar, ó céus, ó azar. Não tinha um personagemzinho, Tayane? Qual é o nome? Que era só catástrofe. Hã? Leão da Montanha? Hip High também? Né? Ó céus, ó azar, né? Ana Barbera, né? Das antigas, né? É interessante. Sempre eu achava engraçado. Tinha um personagem Turma da Mônica, era do contra, né? Que tudo ia dar errado, né? Mas é isso. Se você ligar a televisão hoje, eu convido você a me dizer, teve alguma notícia boa hoje? Né? Televisão eu perdi o prazer. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você no seu coração, aquilo que você se enche, se torna a sua realidade no seu coração.
Aquilo, a nossa mente ela é treinada, é muito legal, a irmã Nanda está falando isso comigo. O algoritmo do nosso cérebro, ele vai enfatizar aquilo que ocupa mais espaço no seu cérebro. Porque sabe o que a sua mente pensa? Ah, isso é importante para ele, eu preciso mostrar isso mais vezes para ele ao longo do dia. Então, desligar a televisão de vez em quando é bom. Porque se algum problema for acontecer, teu vizinho te conta no dia seguinte. Você não precisa da televisão para te contar o problema. Se alguma urgência, coisa ruim chega em você sem você precisar de celular e de televisão. Vai chegar até você. Então, a maioria das angústias e do mal que existe em nós são ampliados por aquilo que nós consumimos, por aquilo que nós absorvemos. Porque o que a novela mostra? Pessoas ricas trocando de marido, acabando com o casamento, ficando com fortuna, matando o outro, tendo amante. E vou falar uma coisa para você, eu não vejo novela há uns 15, 20 anos. Aí, sem querer, eu liguei a televisão, como a novela está ruim, né? Os atores são ruins agora, eles não sabem mais falar direito, é ator estranho. Aí tem um ou outro ator que salva a novela. Eu falei, rapaz, essa emissora já foi boa, hoje é um fracasso. Dá até vergonha ligar. Quero deixar 4 aplicações para você, para a gente encerrar a pregação nesse momento. Primeira coisa, nós encontramos encorajamento para nossas angústias, temores e problemas quando nós deixamos de confiar na força do nosso braço e nos nossos recursos. É o primeiro grande problema que nós temos no dia da adversidade, no dia da angústia. Confiar em pessoas, confiar em recursos, confiar em decisões que nós tomamos. Primeiro momento que o seu coração te mostrar o motivo de tristeza, situação de angústia, temor, Senhor, eu sou limitado, sou pobre, miserável, não sou bom. Não chegue diante de Deus, Senhor, eu sou dizimista, sou fiel a Ti, porque eu estou passando por isso? Não. Chega de Deus de cabeça baixa, Senhor, eu sei que eu não mereço nada, mas a Tua graça me alcançou e eu preciso da Tua mão poderosa nesse momento da minha vida. Segundo, encontramos encorajamento quando meditamos nos grandes feitos do Senhor. E onde eu e você vamos encontrar os grandes feitos do Senhor? Você não vai ter nada para trazer na memória se seu coração não estiver cheio disso. Você se enche disso para o seu coração estar cheio de esperança e poder trazer à memória a esperança no dia da sua adversidade. Terceiro, nós encontramos encorajamento quando nós não deixamos o mundo encher o nosso coração. Se você um dia chegar alguém na fila do banco, tem pessoas às vezes são um pouquinho inadequadas, brasileiro é muito bom de chegar e começar uma conversa em qualquer lugar, chega para essa pessoa, Deus é bom. Meu pai fazia isso no banco e irritava um pouco as pessoas. A pessoa reclamando, xingando o caixa. Meu pai falava umas coisas... Isso quando o pai estava de bom humor, né? Que às vezes também ele estava querendo bater na pessoa do caixa também. Mas, olha, ela pode estar tendo um dia difícil. Ela pode ter tido um problema em casa e está difícil para ela trabalhar hoje. Né? Mas Deus é bom. Meu pai cortava muitas pessoas assim, Deus é bom, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Mas não deixe sementes de amargura e de revolta e de irritação, de raiva, cresçam no seu coração. E quarto e último, nós encontramos encorajamento quando permitimos que Deus conduza a nossa vida. Muitas das vezes, nossos problemas foram exatamente por não fazermos aquilo que a palavra de Deus manda, não fazer aquilo que o Espírito Santo te incomodou em algum momento, aquilo que o Espírito Santo de Deus falaria para você naquele dia, se você abrisse a Bíblia de manhã e fizesse o devocional e orasse a Ele. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas na sua vida. Não dê a voz, não dê ouvidos a pessoas desse mundo, não dê ouvidos. Aqui está cheio de pessoas que estão dizendo que vão mudar a sua vida, que vão resolver seus problemas, com muitas soluções. Eles só querem ganhar dinheiro. Todo mundo, não existe ninguém bonzinho aqui. Bom é quem? Só pai. Todo mundo aqui está querendo ganhar dinheiro. Todo mundo. Todo mundo aqui. Criam histórias, inventam problemas para criarem a solução, colocam coisas na sua mente que não estavam aí. Você estava muito bem até escutar aquilo. É o diabo. O diabo veio para roubar, matar, roubar a sua paz, destruir a sua paz, tirar seu sossego, matar a sua noite de sono, né? É isso que ele faz. Então, se encha das coisas do alto, se enche das coisas do Espírito. Ligue um louvor, coloque uma pregação, ore,
louve a Deus, engrandeça os grandes feitos dele e lembre, Deus, meu Redentor, vive e vai se levantar em meu favor, e isso que é motivo de angústia, tristeza e aflição, vai ficar para o passado, no mar do esquecimento, em o nome de Jesus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.